Agora são exatamente 5h38 da manhã. Percebam e me desculpem a minha cara amarrotada. E hoje eu não vou falar sobre acordar cedo. Eu já falei sobre ter um bom sono em algum vídeo para trás. Porém, hoje eu quero falar sobre se conectar com a verdade. E, de certo modo, acordar cedo, pelo menos para mim, está um pouco conectado nisso. E, Alder, o que é se conectar com a verdade? Eu vou tentar explicar isso um pouco para vocês e dizer como que eu apliquei isso para mim e o quanto isso fez bem para o meu eu, para o meu interno, para mim mesmo, para mim perceber mais a realidade das coisas, perceber o que faz parte da criação do homem, o que faz parte da criação de Deus. E aqui eu não quero falar de religião, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu modo de enxergar o mundo espiritual e tenho o meu modo de enxergar a Deus. Acredito que tem pessoas que não acreditam em Deus. Obviamente, se você está nesse vídeo, me desculpe, eu não estou falando isso para você, mas se você acredita em Deus, e seja lá qual for o canal que você conduz para poder chegar a sua crença a Deus, tenha em mente que tudo que temos à nossa volta, toda a criação, céu, terra, ar, mar, água, enfim, luz, tudo isso faz parte da criação do nosso Deus. Então, se conectar com isso, se conectar com a verdade, vai sim te fazer bem. Não fazer bem só para sua mente, mas vai fazer bem também para o seu corpo, automaticamente para as suas relações e para o seu dia a dia. Há pouco tempo atrás, isso mais ou menos depois que eu casei com a Daiane, isso faz mais ou menos uns 3 anos, eu comecei a aplicar alguns hábitos na minha vida. Hábitos pequenos, são detalhes mínimos que eu tenho certeza que me fez melhorar a minha percepção sobre o mundo. E por quê? Eu nasci no ano de 1994, eu tenho 31 anos, então obviamente eu fui um ser humano que nasci no meio do auge da Revolução Industrial, né? Se você tem 80 anos ou menos, você provavelmente sofreu o reflexo da Revolução Industrial. O que isso tem a ver com o que eu quero falar aqui hoje? Se você nasceu dentro da Revolução Industrial, você nasceu dentro de um sistema onde tem diversas aplicações de sistemas, os quais não são naturais para a nossa vida. Logo, você há de perceber que detalhes e coisas mínimas que acreditamos ser necessárias, ou na verdade acreditamos ser essenciais para a nossa sobrevivência, na verdade não é. Vou fazer uma reflexão muito banal, mas muito eficaz aqui com você. Antes da Revolução Industrial e antes do mundo ter todo esse acesso, ter toda essa tecnologia para nossa comunicação, fazer um bungee jump em Dubai, num dia ensolarado, que custa 110 mil reais, não fazia sentido. Você se divertia indo para Angra dos Reis e a diversão era a mesma. Mas o acesso à tecnologia, à informação, aumentou a régua do nível do que é divertido, do que de fato faz bem. Se você tiver um Fiat Uno, irmão, ele vai te levar para Búzios da mesma forma que uma Ferrari, ou um Porsche, ou um Honda Civic vai te levar. Se você tiver uma casa, eu vou até mostrar para você aqui, ó, se você tiver uma casa de tijolo para fora, tipo essa. Se você tiver uma casa assim, ó, igual a casa dos meus vizinhos aqui, ó, com tijolo para fora, é uma casa que vai te dar um teto e vai te proteger da chuva como se fosse uma mansão de 2 milhões de reais. É meio banal o que eu tô falando para você aqui, mas se você parar para raciocinar, você vai entender o que eu tô te falando, tá? Isso aqui é uma casa de luxo, meu irmão. Em comparação a uma casa de um primórdio nosso, antes da Revolução Industrial. Será que a casa dele não protegia ele da chuva como essa aqui protege? Para pensar um pouquinho. Aumentaram a nossa régua de diversão, a nossa régua de socialização, e isso faz com que a gente não se divirta mais indo para Angra dos Reis, ou ache que viajar para Búzios não é uma viagem. Você percebe? E a gente precisa trabalhar isso na nossa própria mente para não deixar que o externo acabem atingindo a gente, porque quando esse externo atinge a gente acaba perdendo a moral ou perdendo a vontade de brigar para tanto. E às vezes você acha que brigar para tanto é apenas para chegar num resultado que tenha que ser o exemplo a qual o mundo te impõe. Mas se você quer trabalhar para poder, no final do ano, apenas viajar para Búzios, cara,
a sua vida está fazendo sentido e a sua vida ela vai ser feliz da mesma forma que o cara que trabalha para poder ir passar um final de semana na França. Tá, Helder, mas o que que isso tem a ver com se conectar com a verdade? Como se conectar com a verdade pode me ajudar? Bom, eu tô aqui, ó, assistindo o nascer do sol lindo, essa aurora linda. Inclusive, quando for nascer, eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês, vou gravar esse nascer do sol. E eu costumo tomar essa atitude sempre que eu posso, de vir ver o nascer do sol e também ir ver o pôr do sol, e fazer uma trilha, ir na cachoeira com a minha esposa, e pescar. Todas essas atividades naturais que o ser humano sempre praticou antes da Revolução Industrial. Olha, não é à toa que hoje, se a gente for pegar dados, você vai ver que da Revolução Industrial, ou pelo menos de poucos anos para cá, a depressão aumentou, o infarto aumentou, a percepção do que é divertido, do que é bom e o que te faz bem mudou. Hoje, para você se divertir, é você ter um bom carro. Hoje, para você ser bem visto, você tem que ter uma casa bonita, uma casa radiante, uma casa linda. Hoje, para você se divertir, você precisa viajar para a Europa. Mas quando o Helder vai para a Barra de Guaratiba pescar, assistir o pôr do sol, ficar lá se divertindo com os amigos, jogando altinha na beira da praia, é a mesma diversão que eu estivesse fazendo todas essas mesmas coisas numa praia no Havaí. Entendeu o meu ponto? Eu sei que isso é difícil de entender porque, infelizmente, o sistema acabou que ele já tomou a nossa sociedade de forma a qual eles transformaram a verdade deles a verdade absoluta. Então fica difícil o que eu vou falar aqui para você ser tomado como verdade. Pô, Helder, você é um cara que você já viajou o Brasil todo, né? Você trabalha com o que você ama, então para você é muito fácil falar. Ao ponto que você já desfrutou dessas coisas e hoje falar que essas coisas não são necessárias para sermos felizes é muito fácil. Mas olha, eu digo e repito, se você é casado ou se você não é casado, pega o seu grupo de amigos, cara, começa a botar no seu checklist, ao invés de ir para aquela praça de alimentação, ao invés de ir para o shopping para poder ser visto por milhões de pessoas, começa a fazer essas atividades que são mais naturais, que você vai se conectar com a natureza, logo se conectar com a criação do nosso Deus e de forma mágica a sua percepção do que é bom, do que é lindo, do que faz bem, vai mudar. Eu entendo que, pô, todo mundo quer ter carro e eu não tô falando aqui, cara, não procure trabalhar para poder alcançar o objetivo de ter um carro, de ter uma boa casa. Não é isso que eu quero falar. O que eu tô falando aqui é muito simples. Se você tiver uma casa como essa que acabei de mostrar aqui no vídeo, você vai estar protegido da chuva como se você tivesse uma casa num condomínio que valesse 2 milhões de reais. Se você for assistir o pôr do sol numa praia linda lá no Peru, você vai se divertir se você for numa praia assistir o pôr do sol, também na Barra de Guaratiba, também em Búzios, também em Angra dos Reis. Olha essa luz, cara, que luz linda. Esse vídeo hoje foi um vídeo mais visceral, não preparei exatamente um assunto, mas eu subi aqui para poder ver esse nascer do sol. Falei, cara, vou gravar um vídeo, né, com esse nascer do sol e mostrar pra galera a importância disso e quanto isso fez bem para mim, né? Como eu disse, não só para o corpo, mas também para a mente e para a percepção do mundo no todo. A gente, como eu disse, né? A gente nasceu dentro da Revolução Industrial, então coisas foram impostas dentro da gente para achar que aquilo é a régua de fato do que é ser feliz, ou do que é bom, ou do que vai te fazer bem. E quando você vai ganhando certa experiência, com o tempo você vai percebendo que essas coisas não são bem assim, né? A felicidade, ela está em outras coisas que são muito mais fácil acesso para a gente e às vezes a gente nem percebe, porque pessoas, ao longo dos anos, foram implantando coisas na nossa sociedade e simplesmente a gente foi engolindo goela abaixo sem questionar nada. Então, faça isso, né? Comece a botar a sua vida em ordem e aplicar esses detalhes mínimos, essas coisas que são baratas, mas são extremamente significantes na nossa vida. Olha essa luz, cara. Vou filmar um pouquinho mais esse sol aí. Olha essa luz. Se você botar no início do vídeo, olha a vida que essa luz deu no vídeo agora. Impressionante, né? Vou filmar um pouquinho esse pôr do sol e finalizar o vídeo. Obrigado se você ficou até aqui. Peço que se inscreva no canal, dê o like e deixe um comentário.
Se você não faz ou se você faz essa prática, diga aí o quanto que isso muda da sua vida. E se você ainda não faz, aplique e depois volte aqui para poder dizer pra gente o quanto isso te fez bem.